A paz, irmãos da igreja Jeová Jireh. Paz, tudo lá. Estamos para começar de novo com o livro de Atos. Hoje vamos estudar o livro de Atos 17. Vamos estar falando algo interessante aí. O livro de Atos tem 17, tem 34 versículos. E esses 34 versículos estão conformados assim. O discurso de Paulo em Atenas, do versículo 16 do versículo... Não, começa assim. Paulo e Silas em Tessalônica, de 1 ao 9. Paulo e Silas em Bereia, do 10 ao 15. O discurso de Paulo em Atenas é o de 16 ao 34. Vamos estar sabendo o que significa epicúreos. Vamos estar sabendo o que significa areopago. Muitas pessoas não sabem o que é areopago. E também vamos estar falando de Damaris e de um homem chamado Dionísio, um areopagita que teve uma experiência com o Senhor graças à pregação de Paulo. E aí, gente, eu não disse certo ao colocar, ao copiar a página aí lá do WhatsApp. Não deu certo. Tem problemas aí para colocar, para copiar a transmissão. E se um irmão está assistindo, me faz uma cópia aí, o link lá na página de Jeová Jireh, do grupo de oração que está em WhatsApp. Amém? E é interessante este livro de Atos 17, porque eles vão passar por várias cidades. Numa dessas cidades, Paulo se encontrou com uns areopagistas lá na Atenas, e os atenienses, ele falou com eles, falou com eles umas palavras aí, o que concerne a ídolos que ele tinha aí, e sempre ele estava com Silas, um homem de oração, e ele sempre, a maior parte do viagem de Paulo, ele sempre faz referência a Silas, porque Silas é um homem dado umas qualidades muito parecidas às qualidades de Paulo. E então, vamos fazer uma oração primeiro para começar a falar o que em realidade é esta viagem que eles fizeram lá na Macedônia. Vamos a lembrar que eles vão entrar em Macedônia, vão a Bereia, são cidades da antiga Grécia. O que é agora Grécia é o mesmo, Macedônia, Bereia. Há uma cidade que se fala aqui, que é muito pouco conhecida, estava mais à frente, vamos estar falando dessa cidade. Mas aí aconteceu uma coisa muito importante. Se encontrou Paulo com uns judeus, se encontrou com gregos, com pessoas que estudavam, não somente estudavam livros, estudavam Bíblia, estudavam livros interessantes. Eles sempre queriam ouvir algo novo. Eles queriam sempre ouvir algo novo, que em realidade ele gostasse disso. Vou fazer uma oração para começar, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por este estudo desta noite. Obrigado, meu Deus, pelo dados. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que vão estar aí, Senhor, ouvindo este estudo de hoje. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Que não seja eu, que seja
por teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Começando este capítulo 17, aqui vou ler do versículo 1 ao versículo, vamos ler do versículo 1, do versículo 17 ao 9. E eu quero que você tenha aí sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos estar lendo o livro o capítulo 17. Amém? E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, são duas cidades gêmeas que elas estão em Grécia. Amém? Vamos a lembrar que eles estavam lá na Grécia, estavam entrando na Grécia, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anuncio, dizia, ele é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os bédios e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade e, assaltando a casa de Jason, o procuravam para entregá-los ao povo, porém não os achando, arrastaram a Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm transtornado o mundo. Diz também, os quais escolheu todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo, haver outro rei que é Jesus. Assim alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade que ouviram estas coisas, tendo porém recebido fiança de Jason e dos demais, soltaram-nos. O que aconteceu aí com eles? Eles entraram nesse lugar, só que eles estão chegando, estão sendo comparados como estrangeiros, estão sendo tratados como estrangeiros. Paulo nunca, ele não sabia que se ia encontrar com judeus aí em Grécia, nesse lugar, e ele começou a falar de como Cristo tinha que padecer pela causa da humanidade. Isto não gostou muito aos judeus, porque o que acontece? Hasta agora, o povo israelita, o povo judeu, não acredita em Jesus. Para o governo de Israel, para muitos, a maior parte da população de Israel, ele não acredita em Jesus Cristo. Eles ainda insistem em que Deus é um só, que Jesus Cristo somente foi um revolucionário, somente um homem comum, um homem simples. Eles estão acreditando isso, eles não estão esperando Jesus Cristo. São pessoas, os judeus, eles se acreditam que são o povo de Deus, que a salvação somente é para eles. Mas Paulo e Silas e esses irmãos estão levando a palavra para esses lugares. Estavam em Grécia, estavam em Atenas, uma cidade, uma nação cheia de idolatria. Glória a Deus. É uma cidade ainda, é uma cidade cheia de idolatria. Glória a Deus. E o que acontece aí? Vamos estar falando dessa cidade de Tessalônica.
A cidade de Tessalônica fica em Grécia. Em grego se fala Tessaloniki, é o nome grego da cidade de Tessalônica. Se chama ou Saloniki, Tessaloniki ou Saloniki, é uma palavra grega e fica em Atenas. É a segunda cidade da Grécia, capital da região de Macedônia Central, e é um importante porto de Egeu do Norte. Sua região metropolitana possui uma população agora de 1.104.460 habitantes. E aí nessa região que fica lá em Grécia, aí chegou Paulo nesse lugar. O versículo 10 ao 15, vamos encontrar com outra cidade chamada Bereia. Vamos estar lendo, eu quero que você tenha aí a Bíblia aberta, vamos a ler aí do versículo 10 ao versículo 15, algo interessante. E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles aí chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres que os de Tessalônica. Estão dizendo que aí, nesse lugar, encontraram pessoas judeus que ainda não eram iguais aos que estavam lá em Tessalônica. Era mais apacível, era mais tranquilo. E diz, ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. O importante de ter a Bíblia, o importante de ter as Sagradas Escrituras em nossas vidas. Eles concordaram, eles começaram a buscar nas Escrituras, nas profecias antigas, se em realidade o que estava falando Paulo e o que estava falando Silas tem alguma referência, ou se em realidade era assim o que eles estavam falando. E ele disse aqui no versículo 11, diz, ora, estes eram mais nobres, eram pessoas mais apacíveis, mais tranquilas, e aceitaram as palavras que falou Paulo. A diferença do que estavam em Macedônia, a diferença deles, eles não procuraram Bíblia, eles não procuraram Escrituras para saber se em realidade Paulo estava falando a verdade. O que acontece muitas vezes é que as pessoas que não querem saber de Jesus e não querem saber do Senhor, e quando um fala com eles, é sempre bom ter a Bíblia aberta, sempre é bom ter a palavra e concordar se o irmão, o pastor, o evangelista, o missionário está falando o que realmente diz a palavra do Senhor. Os que estavam lá em Tessalônica, eles não procuraram Sagradas Escrituras, não procuraram nada e somente começaram a atacar a Paulo, atacaram a Silas, atacaram esses irmãos, eles tiveram que sair de Macedônia e entraram a Bereia. Aqui o versículo 12 diz, de sorte que muitos deles creram bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Ou seja, que mulheres e homens aceitaram, creram na palavra de Paulo. Por quê? Porque eles estavam concordando, procurando se havia uma concordância nas Sagradas Escrituras antigas, nos pergaminos, se em realidade isso era o que estava acontecendo. Quem é na realidade Jesus Cristo. O importante de pregar a palavra é que você tem que saber o que você está falando. Quando muitas vezes eu acho que há pessoas que leem um versículo da palavra do Senhor e pregam a palavra, começam a pregar, mas mais da metade do que eles estão pregando não estão pregando da palavra do Senhor, não falam da Bíblia. Há pessoas que eu conheço que somente escolhem um versículo e por aí começam a falar, mas
da Bíblia não falam. Falam das testemunhas de agora, de homens, de mulheres, de sua vida própria, mas não falam em realidade da palavra do Senhor. Então, eu considero que quando você prega a palavra, tem que estudar a Bíblia e conhecer, compreender a palavra do Senhor. Por exemplo, eu quero falar aqui, vamos a deter aqui no versículo 2. Por que é tão importante conhecer de cidade, conhecer de por onde pregou Paulo a palavra do Senhor, por onde ele estava? Estou falando que ele estava em Grécia. E vamos a conhecer aqui Bereia. Bereia, uma cidade por onde passou Paulo no seu viagem missionário. Diz Bereia. Bereia em grego significa Beróis. Muitos irmãos não sabem porque não estudam em realidade a palavra do Senhor. Para que é a Bíblia? A Bíblia é para estudar, para conhecer, para compreender e indagar e procurar, em realidade, conhecer, em realidade, a profundidade, as profundezas da palavra do Senhor. Bereia diz, era uma antiga cidade localizada na Macedônia, onde estavam, perto onde estava Paulo pregando a palavra. E diz, localizada no lado oriental de montanhas Bermion. Muitas pessoas não conhecem essas montanhas Bermion, não sabem que Paulo estuvo aí pregando a palavra. Nas montanhas Bermion, ao norte do Monte Olimpo, sobre a qual foi construída na atual cidade de Béria, na Grécia. Ainda essa cidade existe. Então, como eu vou entender a palavra do Senhor se eu não leio, se eu não estudo a palavra e eu não procuro a realidade? E muitas pessoas têm a Bíblia, mas sabem somente um 5% do que em realidade fala a Bíblia. E a Bíblia é para estudar, para conhecer, para procurar a ver nas palavras do Senhor. E o que eu gosto muito de Paulo, porque quando Paulo falava da palavra, falava da palavra. Quando Pedro falava da palavra do Senhor, explicava, falava somente da palavra, dele não falava. Paulo nunca falava dele, falava era do Senhor. Como que o Senhor tinha que morrer por causa por causa do mundo, por causa da humanidade. E ele falava somente a palavra. E quando vamos a pregar a palavra, vamos a pregar somente a palavra. Amém? E por que essas pessoas creram a Paulo? Por que creram? Porque Paulo estava falando na realidade, o que em realidade ele sabia e conhecia. Paulo, um homem que conhecia muito do Senhor, aprendeu sofrendo as calamidades que sofre uma pessoa quando ama a Deus. Amém? E aí, no versículo 13 diz: mas logo que os judeus de Tessalônica subiram que também em Bereia era anunciada por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar e sublevar as multidões. Quando esta gente que está em Macedônia ouviram que Paulo estava falando também, que estava pregando a palavra lá na Bereia, eles foram lá também a agitar, a sublevar as pessoas para que não ouviram a palavra do Senhor. Só que quando eles chegaram, já Paulo havia pregado a palavra em quase toda a Bereia. Glória a Deus. E imediatamente os irmãos fizeram sair a Paulo para que fosse até o mar, mas Silas e Timoteu ficaram ali. Saiu Paulo de Bereia, mas os irmãos que estavam aí, o que criaram, falaram com Paulo e Paulo tinha que sair, porque o problema era Paulo. O problema não era Timóteo, nem era Silas, era Paulo. Por quê? Porque era Paulo que levava sempre a palavra, era Paulo que pregava a palavra e Timóteo estava aprendendo de Paulo. E Silas também, um homem que conhecedor da palavra, estava aprendendo, mas o problema era Paulo. E os irmãos falaram com Paulo
e fizeram sair a Paulo daí de Bereia, que se fuera entrar ao mar, a outra cidade. Porque quando é você quem leva a palavra, quando é você que prega, quando é você que sai e começa, o problema é você. Um irmão que não lê a Bíblia, um irmão que não prega a palavra, um irmão que não ora, que não busca de Deus, o diabo não se interessa nele. O diabo diz, não se interessa. Porque ao diabo interessa é aqueles que dão dores de cabeça a ele. Se você não quer ser um dor de cabeça para o diabo, não leia a Bíblia, não busque a Deus, não faça nada. Mas se você quer ver o diabo procurando você para destruir a você, se você quer ver o diabo em contra de você, que você tem um problema para o diabo, se você quer ser um dor de cabeça para o diabo, leia a palavra e pregue a palavra. E você vai encontrar, vai compreender. À medida que você busque a Deus, e à medida que você pregue a palavra, você vai ser um dor de cabeça do diabo. E o diabo não vai ficar tranquilo. Paulo era um dor de cabeça para o diabo. Paulo era um dor de cabeça. E o diabo usava estas gentes de Macedônia para atacar a Paulo. E os irmãos de aí de Bereia fizeram que Paulo saíra daí da cidade para outro lugar. Mas Timóteo e Silas ficaram aí. Porque em realidade o problema é Paulo. Se você lê a palavra, você prega a palavra, você é o problema. E você é um problema, não somente para o diabo, sino para a humanidade. Amém? Glória a Deus. Eu quero ser um problema para o diabo. Eu quero ser um dor de cabeça para o diabo. Amém? Glória a Deus. O 15 fala assim. E eu quero aqui ler este versículo 15, diz: E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para Silas e Timóteo, a fim de que estes fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Aqui está falando que levaram a Paulo para Atenas. Atenas, outra cidade da Grécia, porque estamos lembrando de que foi Paulo el que levou de Ásia e a Euroásia, levou a palavra do Senhor. Fiz não sei quantos viagens missionárias. Foi um homem que ainda que ele não conheceu a Jesus Cristo em vida. Ele não conhecia o Senhor. Ele não era ele dos 12 apóstolos, não era. E o que acontece? Que ele, que não conhecia Jesus Cristo em vida, somente conheceu, aceitou o Senhor, mas ele não andou com o Senhor, não experimentou as ensinanças de Jesus, mas foi ele que levou a palavra para toda a Europa e Euroásia. Fez não sei quantos viagens missionários, sempre com Silas, com Timóteo, amém? E diz que foram a Atenas, outra cidade de Grécia. E vamos a estar lendo aqui o versículo 16 ao 34. O versículo 16 ao 34 diz: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Paulo estava olhando e uma das cidades mais idólatras de Europa é Atenas. Na Atenas tem quantidades de estátuas, de bonecos, de ídolos.
E Paulo disse que quando ele estava aí, ele disse que ele estava se revoltando nele o seu espírito. Porque quando você conhece o Senhor e você olha para muitas pessoas que são idólatras, você sente que o seu espírito se revolta. Não o Espírito Santo, o espírito de você. Glória a Deus, ele estava se revoltando. Diz o 17, argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Todos os dias sempre olharam a Paulo nas praças, falando com os judeus, falando com os gregos, falando com todas as pessoas que chegavam na praça, falando sempre do amor de Jesus Cristo, da idolatria em que a cidade estava se encontrando. A cidade estava cheia ainda, cheia de idólatras, de muita idolatria. Glória a Deus. E disse no 18, ora, alguns filósofos epicúreos. Alguém sabe o que significa filósofos epicúreos? Alguém sabe o que é epicúreo? Deixa eu perguntar. Epicúreo. Paulo se encontrou com esses filósofos. Não eram qualquer filósofos. Filósofos epicúreos. Glória a Deus. Eu quero que você assista aí. Olha aí. Ouça. Eu quero que você ouça. O epicurismo era um movimento que engloba a busca por uma vida feliz, por mão de busca inteligente de prazeres, ateresia, ausência de constrangimento e amizades entre os companheiros. Foi ensinado por Epicuro de Samos. Os epicúreos, os filósofos epicúreos, essa foi uma fundação que fez este homem chamado Epicuro de Samos, um filósofo grego do século IV a.C. E disse que fundou uma escola chamada Jardim, em cujas ideias foram seguidas por outros filósofos chamados de epicúreos. Esses são os filósofos que se encontraram com Paulo. Paulo tuvo que batalhar com filósofos epicúreos, pessoas que estavam buscando a felicidade no seu interior. Não buscavam a felicidade em Deus, porque para o epicúreo não existia Deus. Para o epicurismo não existia Deus. E eles estavam buscando nos companheiros, nas companheiras, buscavam a felicidade. E aqui diz que fundou uma escola chamada Jardim. E nessa escola, disse que gostaram muito de o que esse homem falava, de epicurismo. Não deve se conformar com o corpo, como preconiza o hedonismo sirenaico, mas também deve ser intelectual. O que significava intelectual? Pessoas que estudavam a intelectualidade das pessoas, buscavam a felicidade dentro de outras pessoas, em seu, como se fala, egocentrismo interior da pessoa. Eles buscavam a felicidade não em Deus, nem em natureza, nem em nada que seja feita com as mãos de Deus, sino em seu interior mesmo deles. Glória a Deus. O gosto para o epicurismo não deve se conformar com o corpo, como preconiza o hedonismo sirenaico, mas também deve ser intelectual. Além disso, para Epicuro, a presença de prazer ou felicidade era sinônimo de ausência de dor. Eles diziam que eles podiam suprimir o dor através da felicidade que eles sentiam dentro. O dor de qualquer tipo de aflição.
dor espiritual, dor físico, dor material. Esse é o epicurismo. Disse, ou de qualquer tipo de aflição, fome, eles controlavam a fome através da felicidade interior, da intelectualidade. Tensão sexual, o desejo sexual também era controlado por essa maneira de viver, aleijado, muito longe de Deus. Tédio, etc. Foi um equilíbrio perfeito entre mente e corpo que proporcionou serenidade ou aterácia. Como Paulo ia falar com estas gentes, como ele ia explicar agora que existia um Jesus Cristo que sofreu por a humanidade. Se ele dizia que ele podia suprimir os dores, suprimir fome, suprimir doenças, suprimir todo, sem necessidade de conhecer a Deus. Como se vai explicar Paulo para eles aí que a idolatria, o egocentrismo das pessoas era ruim, era mal para as pessoas? O epicurismo ainda existe. Ainda existe o epicurismo. Ainda na atualidade, lá na Grécia, existe o cristianismo e existe o epicurismo e existem muitas idolatrias, muitas crenças. E qual é o problema de Paulo para falar para ele? Era triste. Então, o versículo 19 diz: e tomando, levando ao Areópago, dizendo, poderemos não saber que nova doutrina, de que falas? Porque eles não estavam acostumados a ouvir nada de Deus, nem dessas coisas, porque eles procuravam em outras deidades a felicidade interior. Aleluia. Outro aspecto, outro problema, os areópagos. Alguém sabe que é areópago? Que essa é uma crença ou é uma oficina de pagar dinheiro? Vamos aprender que é areópago. Areópago. O areópago, ou Morro de Ares, é uma montanha localizada a oeste da Aerópole de Atenas, sede de conselho que ali se reuniu a partir de 460 antes de Cristo e até o 425 depois de Cristo. Originalmente, o conselho Areópago dependia do rei e consistia unicamente de eupatridas. Sua influência aumentou à medida que o poder do rei diminuiu até o século VII a.C., em que este último passou a governar. Já o areopagista não existe, areopagista. Depois das reformas de Solon, seus membros foram escolhidos entre os arcontes, significa magistrados. Arcontes, magistrados, cujas posições eram imóveis e representavam os ricos em oposição aos aristócratas, embora constituíssem um órgão menos exclusivo. Este tribunal controlava os magistrados, interpretava as leis e julgava os assassinos, os areopagistas. Seus poderes políticos foram reduzidos e até certo ponto limitados por Cleisthenes. Cleisthenes era um filósofo, era uma pessoa também intelectual nesse tempo, também de Grécia. Mas eles mantiveram o poder até as guerras médicas,
Com o rápido progresso das instituições democráticas, seus poderes tornaram-se incongruentes. Os arcontes perderam seu prestígio ou seu poder político em 487 a.C. E eles não eram mais escolhidos entre os homens mais importantes da sociedade, mas eram escolhidos por sorteio. Paulo tinha esse problema, como falar com estas gentes, como falar com os areopagistas, como falar com estes epicúreos, filósofos epicúreos que perguntaram para ele que ideias era que ele trazia, que eles não compreendiam que ele estava, era uma doutrina nova, perguntaram para ele. O versículo 20 diz: pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Lembremos de que eles nasceram, são pessoas que nasceram embaixo dessa doutrina ou dessa filosofia. São pessoas que nunca falaram, nunca ouviram de Deus. São pessoas que ninguém falava de Deus para ele. E quando encontraram a Paulo falando de Deus, falando das calamidades que passou nosso Senhor pela humanidade, eles não entendiam. E eles dizem: pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Para eles eram coisas estranhas, coisas de Deus. Para ele conhecer a Jesus Cristo era estranho. Não compreendia. Portanto, queremos saber o que vem ser isto. Eles queriam saber ainda que palavrerio que ela trazia Paulo para eles, para areopagistas, para os epicúreos, estes filósofos da era moderna da Grécia. Como ia falar Paulo com essas pessoas? Como explicar que existe um Deus? Como explicar para eles que alguém sofreu calamidade, sofreu doença, sofreu pela causa da humanidade? Como explicar para esses epicúreos e esses areopagistas que existe um Deus maravilhoso nos céus? Paulo se encontrou com um reto difícil, terrível. Paulo, um homem que conhecia de doutrinas, e conhecia de Deus, e conhecia de muitos. Lembremos que Paulo foi instruído por Gamaliel, e Gamaliel era um homem esperto, maestro, que conhecia muitas coisas, conhecia a profundidade da humanidade nesse tempo. Como ia falar Paulo para eles? Ora, todos os atenienses, diz o 21, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Sempre queriam experimentar algo novo na sua vida. Eram pessoas que ainda não conheciam a Deus, nem queriam saber de Deus. Não que eles não queriam conhecer a Deus, senão que eles se interessavam em algo novo, algo para revolucionar. E é interessante que Paulo aproveitou a oportunidade. Paulo era um homem que aproveitava os momentos. Uma das coisas que aproveitou Paulo foi esta. Quando eles queriam saber de algo novo, disse que ali residiam, que de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Aí aproveitou Paulo para mostrar essa novidade, uma nova novidade para eles. Aí aproveitou Paulo para explicar agora Paulo entendeu, agora estou no certo que vou pregar para eles Jesus Cristo, porque eles querem saber algo novo, aleluia. Paulo diz, então são 22, então Paulo estando de pé,
no meio do aerópago, disse: varões em todo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Paulo não chegou aí maldiçoando e dizendo essas miseráveis, idólatras. Não. O que estão... Paulo era muito respeituoso dessas. Porque Paulo era respeituoso dessas doutrinas, de tudo, ele se respeitava. Mas ele se aproveitava a cada momento para falar. Quando ele ouviu que os estrangeiros e os atenienses, eles de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Aí, meu Deus, Paulo, eu estou me imaginando a Paulo, aleluia, agora sim vou falar, porque ele quer saber algo novo. Algo novo, Jesus Cristo. Já estão cansados da idolatria? Jesus Cristo. Agora vou falar de Jesus Cristo. E então Paulo, estando de pé, aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade, não está na Bíblia, só estou colocando. Então Paulo, estando de pé, no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aproveitou a oportunidade. Meu Deus do céu. Aproveitou. Temos que aproveitar a oportunidade que nos dá o mundo para pregar a palavra. Encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Porque acontece que quando ele estava fora, no templo dos Areópagos, ele olhou todos esses ídolos que estavam aí. Era uma rua cheia de ídolos. Mas estava um ídolo que parece que não encontraram um nome que colocar. Não colocaram, não tinha um nome e colocaram ao Deus não conhecido. Paulo aproveitou a oportunidade e disse: esse pois que vos honrais sem o conhecer, porque eles honravam esse ídolo sem conhecer, porque dizia o Deus não conhecido. Tanto Deus que ele tinha, encontravam que dizia o Deus não conhecido. Esse Deus não conhecido que vocês honram sem conhecer, é o que vos anúncio. Paulo não estava dizendo de que esse ídolo era Deus. Não. Somente que ele aproveitou de dizer, quando ele olhou e dizia ao Deus desconhecido, agora você vai a conhecer esse Deus. Mas não é esse Deus que está aí. Ele falou: e esse que você honrai sem o conhecer, é o que vou anunciar a você, o que vos anuncio. Aproveitou a oportunidade. Mas ele queria saber algo novo. Algo novo, ele queria conhecer a última novidade. Aí está. A última novidade é que vão encontrar um nome para esse Deus. Mas esse nome não vai ficar aí. Vai ficar no coração. Aleluia. E diz o 24. O Deus que fez o mundo. E aí começou. O Deus que fez o mundo. Com este relato, Paulo ia falar: esse Deus, ao Deus não conhecido, não está aí. Vou mostrar a você qual é esse Deus não conhecido. O Deus que fez o mundo e todo o que neles há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Paulo deixou claro aí. Paulo deixou claro, esse Deus não conhecido que vocês não conhecem, esse não foi feito de homem, de mãos de homens. Disse: Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens, nem habita nem foi feito por mãos de homens. E disse: nem tampouco é servido por mãos humanas, nem como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Esse Deus desconhecido, que vocês dizem que é desconhecido, não tem nome,
E vou mostrar agora esse Deus reconhecido, o que fez o mal, o que fez a terra, o céu, esse, que não habita em casas feitas de homem, e que tampouco foi feito com mãos de homem, e que dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Paulo aproveitou o momento e bem aproveitado. E sigue falando, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. O que quer dizer isso? Que o Senhor estabelece o princípio da vida e o princípio da morte, o final das pessoas. Quando ele falou esse sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites das suas habitações. O que significa que o homem tem um limite. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. E esse Deus maravilhoso tem dominado a vida na humanidade. Isso que falou Paulo. Paulo, na realidade, não estava falando, o Espírito Santo estava falando por Paulo. São palavras que, se você, a menos esta palavra aqui, quando ele disse aqui, eu entendo que Paulo somente estava sendo usado por Deus. Sim, porque nessas palavras eu acho que havia como um desejo para que eles conheceram a Deus, porque ele disse, e de um só fiz todas as raças. Já aí não está falando Paulo, já está falando o Espírito Santo. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes, ordenados e os limites da sua habitação. O Espírito Santo falando. E diz o 27, para que buscassem a Deus. Não são esses deuses que você tem aí, não são esses deuses que você tem na igreja católica, não são esses deuses que você tem na sua casa, não são esses bonecos que você tem que você coloca uma mão. Não, Deus não está falando disso, Deus está falando de um Deus maravilhoso que fez os céus e a terra. E o mar e todo, fez o homem, deu vida ao homem e determinou-lhes o tempo de suas habitações. Para que buscassem a Deus, se porventura tateando ou pudessem achar o qual, todavia não está longe de cada um de nós. Ele falando para os atenienses, e os atenienses estavam ouvindo o que ele está dizendo. Diz o qual todavia não está longe de cada um de nós. Vocês estão a tempo de aceitar a Deus maravilhoso na sua vida. Vocês estão a tempo de aceitar a Jesus Cristo no seu coração. Dizem que não está longe de cada um de nós, está perto de nós. Deus está em qualquer lugar, em qualquer situação, onipresente, onisciente, todo-poderoso. Lembremos que Paulo está falando com os epicúreos e os areopagos, pessoas idólatras, mas aproveitou porque ele queria saber alguma novidade, algo novo. Vou falar de Deus. Quando Deus deu uma oportunidade para você, aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade. Temos que ser como Paulo, aproveitar as oportunidades que o mundo dá. Aleluia. E o que fala o 28? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Por que nos movemos e existimos? Pela graça de Deus. E como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Ele tinha também filósofos e poetas nesse tempo. A Grécia, nesse tempo, Atenas é a capital de Grécia, agora atualmente.
dos grandes poetas, os grandes filósofos, os grandes pensadores do mundo han saído daí, dessa cidade, desse país, de Grécia. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro. Não devemos pensar que Deus pode estar em uma xícara, em um boneco, em qualquer lugar. Não, Deus não mora aí. Deus não é ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida pela arte da imaginação do homem. Porque todos esses bonecos que estão nas igrejas católicas são feitos pela imaginação do homem. Porque nesse tempo, quando Jesus Cristo, não existia a câmera fotográfica, não se faziam fotos, não existia o celular para tomar fotos. Então, como eles sabem se Jesus Cristo era preto ou era branco? Muitos vão se decepcionar quando olham para Jesus Cristo e encontram que Jesus Cristo era preto. Ou Jesus Cristo era índio. Muitas pessoas acham que Jesus Cristo é branco, com cabelo amarelo, com os olhos azuis, marrons, um homem branquelo. Assim falam racistas. E Paulo está dizendo, não seja semelhante ao ouro, ou prata, ou a pedra esculpida pela arte, ou imaginação do homem. Todo isso, esses ídolos que estão nas igrejas, que estão em todo o mundo, são imaginação do homem. Ninguém conheceu a Jesus Cristo. Ninguém sabe como era ele, se era alto, se era baixo. Possivelmente era índio, preto. E você não olha essas gentes. Havia um pintor chamado Rembrandt, francês. Ele quando dibuixava, quando ele fazia quadros, eles colocavam puros anjos brancos, anjos com cabelo amarelo, anjos e deuses lindos, brancos todos, mas nenhum anjo preto. E aí? Mas Deus não levando em conta os tempos da ignorância, porque tudo o que se faz é pela ignorância, mas Deus não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Paulo falando contra os epicúreos e contra os areopagos, estão dizendo, senhores, você tem que se arrepender. Senhores, você tem que procurar a Deus, arrependam-se dos seus pecados. Paulo estava procurando que matassem aí. Mas Paulo sabia que não era ele. O Espírito Santo estava falando. Paulo não. Paulo era ousadíssimo, falar dessas coisas para esses epicúreos e areopagistas e miseráveis que estavam aí. Homens cheios de idolatria, cheios de conhecimento do homem, conhecimento humano, mas não conhecimento de Deus. Mas Paulo tinha conhecimento de Deus e conhecimento humano também. Por quanto, disse Deus, 81, por quanto determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Já falou de Deus, agora está falando de Jesus Cristo. Olha a sabedoria de Paulo para falar da deidade do Senhor. Olha aí como Paulo determinou essas palavras, como foi encaixando essas palavras. Falou de Deus, agora está falando. E como que se eles estão perguntando, e como vamos a fazer? E ele diz, tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, um varão. Por que ele falou um varão? Por que não falou um homem? Porque Paulo aplicou o que aplicam os poetas atenienses, os poetas gregos. Os poetas gregos não falam de homem. O homem, não. Certo homem, não. Certo varão. E ele falou na língua deles, varão. E diz por meio de varão, para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos.
Olha aí o 32. O 32. Me como fala. Mas quando viram falar em ressurreição de mortos, começou o problema. Uns escarneciam e outros diziam acerca disso, te ouviremos ainda outra vez. Não acreditavam que o homem podia ressuscitar, que um varão podia ressuscitar. Mas uns escarneciam e outros diziam, acerca disso, te ouviremos ainda outra vez. Como quem diz, eu não acredito que você está falando. Assim Paulo saiu do meio deles, mas deixou a palavra aí colocada neles. Deixou a palavra porque o importante é semear a palavra nas gentes, que esse sangue deles não caia sobre nós. Porque Deus nos mandou a pregar a palavra. Paulo era um homem que foi a levar a palavra, que estava seu viagem missionárias, era para levar a palavra. Ele em nenhum momento falou, vou convertir a humanidade. Não. Ele somente queria que todo mundo conhecesse a Deus. E que todo mundo conhecesse do castigo que levou Jesus Cristo pela humanidade. E diz aqui, todavia alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Esse Areopagita, chamado Dionísio Areopagita, do século I. Depois que ele acreditou em uma palavra de Paulo, depois que ele creu, disse, foi discípulo de Paulo, que se tornou bispo, foi bispo depois que ele creu em Deus. Disse, se tornou bispo de Atenas, deve o seu apelido ao fato de residir no Areópago, bairro de Atenas, ou sede do conselho de mesmo nome. Suas festas se celebraram em 3 de outubro. Ele é considerado o padroeiro da cidade de Atenas, juntamente com Santa Filoteia de Atenas e São Geroteu de Atenas. Como sempre, um homem de Deus, um varão do Senhor, um discípulo de Paulo, eles convertem a seus discípulos em como se for aqui padroeiro. Meu Deus do céu. Damaris ou Damaris, em grego é Damaris. É uma mulher mencionada no Novo Testamento que viveu em Atenas por volta de 55. Volta Paulo no Areópago. Ele afirmou que ela tinha um status elevado, mas então uma mulher teria acesso à área local. Ela não era ateniense, ela era estrangeira. Naquele momento, e essa também pode ser a razão pela qual não foi preservado, mesmo que ela seja estrangeira e difícil para os atenienses estarem presentes sim no Areópago. Ela não foi uma mulher que ela era de uma alta, como dizia Paulo, ela afirmou que ela tinha um status elevado, ainda que ela estrangeira, levou um status elevado, glória a Deus. E irmãos, esse Damaris e esse Areopagista chamado Dionísio, até aqui por somente eram quantos versículos? 30 a 35 versículos, né? Glória a Deus. 34 versículos. E olha aí como Paulo levou a palavra a essas gentes. Você não pode ter medo quando você vai falar com um doutor, quando você vai falar com uma pessoa que conhece mais que você. Pode ele conhecer de história, pode conhecer de literatura, pode conhecer de muitas coisas,
mas você tem o conhecimento de Deus, que fez os céus e a terra. Paulo tinha tanta confiança em Deus. Paulo quizá falou, eu acho que ele falou, esta gente conhecem de muito palavrerio, conhecem de muitas coisas, conhecem de história, conhecem de literatura, de poesia, conhecem de muitas coisas. Mas eu tenho conhecimento de Deus na minha vida. E isso é importante. Paulo aproveitou essa oportunidade quando eles disseram que eles estavam sempre queriam saber da última novidade. Antes da última novidade, vou falar. Então, Paulo aproveitou de falar desse Deus não conhecido ao Deus desconhecido, e também aproveitou a oportunidade porque eles disseram, queremos saber algo novo, uma novidade. Que palavra de Deus que você está falando? Que ideias que você tem? Não hemos ouvido nunca isso. Vamos, então, ouçam o que eu vou falar para vocês. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão. Então, eu estava preocupado porque, em realidade, eu não copiei o link aí no grupo do WhatsApp, não coloquei, não, porque em realidade não deu, não sei o que aconteceu com o celular, mas obrigado, irmãos, que entraram direitinho aí a página. Muito obrigado pela sua assistência, muito obrigado, irmão, e eu he estado fortalecido nestes dias, porque em realidade essas orações que estamos fazendo lá na casa da minha irmã Selma, casa de lá, da Francilene, ha prestado porque nos sente como mais poder do Senhor nas nossas vidas, amém? Eu quero orar, não? Meu Deus do céu. Vou fazer uma oração para terminar. Um abraço para todos lá, todos meus irmãos da igreja Jeová Jireh. E a paz, irmão. Vamos fazer uma oração aqui. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada um de meus irmãos que lhe assistiram aí nesta transmissão, Senhor. Obrigado, Pai. Hemos aprendido um pouquinho mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos. A paz. Um abraço para todos aí. Irmão Pedro, se eu sei dirigir, se você me presta um carro, eu vou sair. Se me presta um carro, eu vou dirigir. Amém?